ela não pôde ver nada entre as sombras. Podia, no entanto, ouvir uma voz profunda e retumbante que parecia cercá-la e fazia seu coração bater mais rápido. Quem é você? Disse a voz. Como entrou aqui? Vim buscar meu pai, disse Bella, tentando soar mais corajosa do que se sentia. Liberte-o. A voz soou mais perto quando sussurrou as palavras seguintes: seu pai é um ladrão. Bella recuou como se tivesse sido atingida, e seu medo se transformou em indignação. Como a voz ousava acusar seu pai daquela forma? Mentiroso! Gritou ela. Seu pai era um homem amável e bondoso. Ele era um homem gentil e jamais faria nada como. Ele roubou uma rosa. Urrou a voz. Conforme Bella virou a cabeça na direção do pai, seus olhos castanhos cruzaram com os dele. A culpa a inundou quando ela se deu conta do que devia ter acontecido. Eu pedi a rosa, disse ela em um suspiro. Bella, falou Maurice com tristeza, confirmando o que ela já sabia. Seu pai pegou a rosa apenas porque foi a única coisa que ela lhe havia pedido. Era por culpa dela, e somente dela, que ele estava naquela cela. Sou eu quem deve ser punida, não ele, afirmou Bella, desviando os olhos de seu pai e falando com a fonte invisível da voz. Não! Gritou Maurice angustiado. Ele pretende me manter preso para sempre. Aparentemente, é isso que acontece por aqui com quem pega uma flor. Bella franziu a testa. Prisão perpétua por causa de uma rosa? Questionou ela para as sombras, esperando que seu pai estivesse enganado. Eu recebi a condenação eterna por causa de uma rosa. A voz emergiu da escuridão. Estou apenas aprisionando-o. Houve uma pausa, como se o dono misterioso da voz estivesse distraído, pensando em alguma memória distante. Então a voz soou de novo, mais cruel do que nunca. Agora, você ainda quer ficar no lugar de seu pai? Bella estava farta de conversar com o vazio. Ela queria ver com quem estava negociando sua vida. Mostre-se, exigiu ela. Atrás dela, seu pai murmurou, não. E cambaleou de volta para sua cela. A voz não respondeu. Bella pegou o candelabro que estava ao lado da prisão e o ergueu. Por um breve momento, a luz a cegou. Quando, porém, seus olhos se ajustaram, Bella engasgou. Parada diante dela estava uma criatura enorme, diferente de todas que Bella já tinha visto. Grandes chifres brotavam de sua cabeça, e seu maxilar se projetava para a frente. O corpo todo era coberto de pelos castanho-dourados e músculos rígidos. Foi difícil para Bella dizer o quão grandes eram as patas dianteiras daquele ser, uma vez que estavam cerradas em punhos, mas as patas traseiras eram largas e compridas, com garras afiadas que brilhavam quando a luz as atingia. A palavra fera veio à sua mente enquanto ela a encarava. A criatura parecia ter saído de um pesadelo, o monstro à espreita dos contos de fadas que ela lera na infância. Quando Bella ergueu os olhos para encontrar os da fera, ela se surpreendeu com quão humanos eles eram, quão cheios de dor. Azuis como o céu ao amanhecer, eles a encararam de volta, atormentados. Ela sentiu uma estranha pontada de compaixão pela gigantesca criatura. Então, escolha. Os lábios da fera se retraíram sobre suas presas afiadas conforme ele rosnou a ordem. Todos os sentimentos além de medo e aversão desapareceram. Bella olhou para trás, na direção do pai, que implorava para ela não fazer algo inconsequente. Mas você vai morrer aqui, disse ela, com a certeza absoluta de que era a verdade. Eu mandei escolher. Rugiu a fera de novo. Não, Bella, disse Maurice, tentando argumentar com sua filha obstinada. Eu não pude salvar sua mãe, mas posso salvar você. Vá embora agora. Mas suas palavras perderam força quando um acesso de tosse lhe atingiu. A tosse castigou seu corpo já enfraquecido e deixou Bella de coração partido. Tudo bem, papai. Eu vou embora, disse Bella, tentando tranquilizar Maurice para que a tosse parasse. Então ela se virou para a fera. Abra a porta. Eu preciso de um minuto a sós com ele. Ela esperou que a enorme criatura fizesse algo. Não fez. Por favor. Ele continuou ignorando seu pedido.
A raiva queimou seu peito mais uma vez, quente e feroz. Você é tão desumano que não deixará uma filha dar um beijo de despedida no pai? A eternidade pode esperar um minuto. O peito de Bella se ergueu enquanto ela esperava a resposta da fera. Por um longo e tenso momento, ele apenas a encarou com olhos frios e cruéis, e ela se perguntou se havia ido longe demais. Ele deu um passo na direção dela, estendendo sua pata gigante. Ela fechou os olhos e se preparou para a retaliação. Bella ouviu um ruído metálico. Ao abrir os olhos, viu que a fera havia aberto a porta da cela. Ele gesticulou para que ela entrasse. Quando esta porta se fechar, alertou ele assim que ela passou, não se abrirá mais. Bella não hesitou. Correu para dentro e abraçou o pai. Sinto muito, papai, soluçou ela. Eu deveria ter ido com você. Maurice colocou as mãos nos ombros da filha e gentilmente a empurrou para olhá-la nos olhos. Não, a culpa foi minha, disse ele, balançando a cabeça. Alcançou o rosto dela e apertou a bochecha de Bella, como fazia quando ela era uma garotinha. Esse toque sempre a tranquilizara, mas agora apenas a deixou triste. Ele continuou, com a voz embargada de emoção: escute, Bella. Esqueça-me. Eu tive minha vida. Esquecer você? Repetiu Bella, desacreditada. Como eu poderia? Devo a você tudo o que sou. As palavras de Bella pareceram atingir Maurice como um soco no estômago. Ele olhou para a filha como se a visse pela primeira vez, não a garotinha doce e esperta que criou sozinho, mas a mulher corajosa e forte que ela se tornará. Tudo isso era demais para o velho homem. As lágrimas inundaram seus olhos. Já chega. A voz ríspida da fera golpeou pai e filha. Ela deve ir embora. Bella e Maurice se agarraram em um abraço. Agora. A voz da fera os separou. Eu te amo, Bella, disse Maurice. Não tenha medo. Eu te amo, papai. Não estou com medo, disse Bella, inclinando-se para a frente e beijando-o gentilmente na bochecha. Após fazer isso, ela movimentou seu corpo de modo que ficasse de costas para a porta da cela e colocou as mãos sobre os ombros do pai. Então, com um sussurro baixo, ela acrescentou: e eu vou escapar. Prometo. Antes que Maurice pudesse detê-la, Bella girou o corpo depressa. A força do movimento empurrou seu pai através da porta um segundo antes de a fera fechá-la com violência. Caindo no chão, Maurice gritou ao se dar conta do sacrifício que sua filha havia acabado de fazer. A realidade dos fatos pareceu atingir a fera no mesmo instante. Enquanto Maurice ficou obviamente devastado, a fera parecia confusa. Você tomou o lugar dele? A fera perguntou a Bella. Por quê? Ele é meu pai, respondeu ela sem hesitar. Ele é um tolo, retrucou a fera. E você também é. Sem dizer mais nenhuma palavra, ele agarrou Maurice pela camisa e começou a arrastá-lo para fora. Bella segurou o soluço que ameaçou escapar de sua garganta. Ela observou em silêncio enquanto seu pai e a fera desapareciam escada abaixo. Esperou até ter certeza de que estava sozinha e, apenas quando a quietude se apossou totalmente da torre, desabou no chão. Conforme as lágrimas caíam, mais frias e pesadas que a neve lá fora, um pensamento ecoou em sua mente: o que seria dela agora?